Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de dois quadrinhos nacionais, ambos da editora Script. Eu vou abrir aqui com Crowley, a Grande Besta, publicação que conta com essa belíssima capa à la Dave McKean, né? Com colagem, recortes, muito legal. Uma publicação que conta com capa cartonada, papel couché, 28 páginas coloridas, ao preço de R$ 59. Eu vou deixar o link na descrição para eventualmente, se você se interessar, comprar com desconto, mas é preciso dizer que é uma edição muito cara. Ainda que a gente não possa fazer com exatidão essa correlação entre o número de páginas e o preço do quadrinho, é o que o público médio acaba fazendo. E eu achei realmente um preço muito elevado. Eu entendo que a editora Script é uma editora pequena, a tiragem deve ter sido muito baixa, mas R$ 59 por 28 páginas com certeza acaba assustando e afastando um eventual leitor da publicação. De qualquer forma, nós temos aqui um apanhado entrecortado da vida de Aleister Crowley, um dos maiores bruxos da humanidade, um cara que criou todo um sistema mágico. Aliás, ele chamava de mágica, né, com K, para tentar diferenciar dos mágicos aí de grandes shows, como por exemplo o David Copperfield. Não que o David Copperfield existisse nessa época. Então nós vamos ter aqui uma história escrita pelo Douglas de Freitas com desenhos do Rob Sant e Ítalo Silva. Eu não posso falar muito em relação à história em si, porque basicamente é uma história de 28 páginas, mas basicamente nós vamos ter aqui um retrato da vida do Aleister Crowley com alguns pontos centrais, né, da vida pessoal dele. Só que eu achei a história muito entrecortada, tá? É uma publicação que merecia mais páginas para poder ter uma maior fluidez e dinamismo. Então, você tem páginas assim e quadros que vão dando grandes saltos dentro da vida do próprio Aleister Crowley. Apesar de ser um resumo interessante, a história ela não tem a fluidez necessária para realmente empolgar na leitura. Você fica basicamente tendo as curiosidades ali da vida do Aleister Crowley. Então, como quadrinho, eu diria que não funcionou tão bem. Porém, e aí eu acho que foi o que mais me chamou a atenção dentro da publicação, são os extras, que são as referências mágicas aqui em relação ao que é construído dentro do quadrinho. Então, como a narrativa em si, eu achei que não funcionou muito bem. Porém, teve todo esse trabalho de referência, de construção da vida do Aleister Crowley em 28 páginas. Olha só, todas as menções que são utilizadas. Aqui o Padrão do Caos, falando um pouquinho mais sobre a obra, né, e a influência que o Aleister Crowley acabou deixando no mundo. Foi um trabalho financiado no Catarse. E que nota que eu dou para essa publicação aqui? Eu dou uma nota 6,5. O próximo material é Pândega, uma antologia de histórias curtas de terror. Publicação que conta com capa cartonada, o papel é o offset preto e branco, 216 páginas essa publicação, que conta com os mais diversos quadrinistas, desde aqueles mais experientes e renomados, como também os novatos que ainda estão iniciando no mundo da nona arte. Temos aqui compilações de histórias que têm entre 2, 3, 4 páginas de publicação. Algumas conseguem extrair muito bem o gênero terror, histórias singelas, como a que abre essa publicação, que eu gostei bastante, que é da Thaís Castro. Tem bons desenhos também. Eu vou mostrar essa história inteira, que é bem curtinha. É uma garotinha dormindo e ela tem o urso de pelúcia que fica ao lado. E aí aparece um monstro, né, o bicho-papão, para atacar a garotinha durante o sono. Mas a gente tem aqui, nessa página mesmo, esse ursinho protegendo a garota. É o porto seguro dela. É que ela abraçando. E quem tem filho sabe que é exatamente o que rola com as crianças. Eu lembro quando eu levei o meu filho na escola, na primeira vez
que ele foi, ele levou um caminhãozinho e ele ficava agarrado a aula inteira, porque aquilo era o porto seguro dele. Então eu gostei bastante de uma história singela, direta, bem escrita, bem desenhada. Porém, nós temos algumas outras histórias que, no meu entender, pelo menos, sequer se encaixam como histórias de terror. Sem falar em algumas que são meramente panfletagem. Eu, particularmente, não curto esse tipo de história tão direta e mastigada, jogada na cara do leitor. Eu acho que isso parece que está ofendendo até a capacidade do leitor de absorver o que está nas entrelinhas. Então, quando começa com uma questão de viés político, ideológico, de uma forma tão escancarada, eu particularmente acho que a história ela perde a força e o impacto. Eu prefiro que esse tipo de construção ele seja feito dentro de uma história de uma forma que você absorva através das entrelinhas, das referências que são deixadas, ao invés de simplesmente o autor querer se posicionar. Mas claro, isso é minha opinião, o criador da história, o escritor e o desenhista são totalmente livres para elaborar a história que bem entendem. Mas eu acredito que em algumas aqui meio que se perderam nessa questão mais ideológica e política dentro da história, ainda que eu venha concordar com o que é estabelecido dentro da história, mas aqui eu falo como uma história funcional, uma narrativa em quadrinhos. Eu acho que perde boa parte da força. Nós temos aqui artistas de mão cheia, galera. Eu vou achar a história aqui, mostrar para vocês a arte. Você tem, por exemplo, essa daqui que é do André Vazios. Olha a arte desse cara, monstruoso, desenha muito. Tem uma outra história que eu gostei bastante, tanto do roteiro como da arte, que é Mar Aberto, roteiro do Alex Miri, a arte do Ronin, onde mergulhadores acabam sendo os únicos sobreviventes da humanidade. Uma história curta, bem bolada, criativa, gostei da ideia desse quadrinho. Tem outros que são bem escritos e bem desenhados. Eu gostei muito da arte desse quadrinho aqui, que é do Ricardo Souza, Onimin Jayuri. Olha que arte bacana, é uma arte suja, bem rachurada. Eu gostei bastante desse traço, dá muita movimentação para o quadrinho. Então você vai encontrar aqui os mais diversos estilos e temáticas dentro do gênero terror. Não em todas as histórias, como eu falei, infelizmente. Mas, de forma geral, eu achei uma antologia muito interessante. Eu acredito que quem gosta do gênero vai curtir essa publicação. E eu dou a nota 7,5 para Pândega. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!